Dá o coração. Louvado seja o eterno. Então vamos Amém. lá para Gente, mais, vai lá, vai, Raquel, pode falar. mais um encontro de libertação. Hoje nós vamos falar o quê? De espírito de pobreza. Não adianta a gente falar de libertação e, e ver as pessoas aprisionadas na pobreza, né, Marisa? Ver as pessoas aprisionadas numa esfera emocional por conta do bens financeiro. E hoje eu queria trazer algo aqui que talvez vocês ainda não ouviram falar, que infelizmente não é um conhecimento que a gente encontra por aí, por isso que a gente faz aqui só no Zoom, não faço no YouTube e nem no Instagram esse conhecimento, porque precisa de ter esse tete a tete, a gente precisa dialogar, conversar, para poder entender o que que o Eterno está trazendo para nós. E o que eu quero trazer para vocês hoje é o espírito de pobreza. E eu já quero confrontar, nós temos que ir para o confronto, porque a cura ela vem da consciência. A consciência você só toma ela no confronto, né? Eu quero perguntar aqui, quem é pobre? Quem aqui é pobre? Levanta a mão. Eu não, Ninguém é pobre? eu não, Quem tem o espírito de pobreza? eu Tá, não. então eu vou Meninas, fazer outra. respondam. Quem é pobre de espírito? Tem o espírito de pobreza e tem o pobre de espírito. Você tem espírito de pobreza ou você é pobre de espírito ou você é os dois? Ou é nenhum? Eu digo que eu não sou nem. Pobre de espírito, Cristiane colocou. Você é pobre de espírito, Cristiane. Muito bem. O que mais? Vixe, Estou buscando a cura de tudo isso. Que bom que você está aqui, Ana. Falamos disso ontem. Ai, essa Ana ontem me fez. Foi ontem, Ana, já nem me lembro. Olha para você ver como é que tá a cabecinha. Me fez uma pergunta que eu só fiquei assim, ó. Por que você está fazendo essa pergunta? Que incrível. Nós temos de ser. Foi ontem, muito bom. Nós temos de ser pobre de espírito, mas nunca espírito de pobreza. Porque Machia disse, o nosso Salvador disse: bem-aventurado os pobres de espírito. Mas ele não disse bem-aventurado o espírito de pobreza. Pobre de espírito, no hebraico, quando você fala a palavra eu é ani. E ani significa pobre. Olha que engraçado. Ao mesmo tempo que se refere a eu, se refere a pobre. Então, quando o Eterno fala assim, o ser humano, o homem, o eu, o meu eu, ele tem que ser pobre de espírito, porque ele entra numa dependência de um espírito maior, que é a Ruach HaKodesh. agora sim. E aí, o que que você faz? Você se curva. Por isso somos trigo. O trigo, ele se curva. E a pessoa, quando ela tem um espírito altivo, ela não consegue se curvar. Ela sempre vai achar que o eu dela é maior. Então, ela não é pobre de espírito. Ela não aceita ser pobre de espírito. Por quê? Porque ela acha que o espírito dela já é elevadíssimo e ela não precisa de mais nada. E Agora eu outro sou dia. pobre de espírito. Mas é questão de entendimento, mano. Você viu? Não Nunca, entendi. nunca tem espírito de pobreza. Espírito de pobreza nunca. Mas pobre de Uhum. espírito. Por quê? Porque tem o pai dos espíritos. Então a gente precisa ser menor que ele para receber ele. E aí eu ouvi um sábio dizer outra vez, outro dia, que eu achei muito interessante o que ele trouxe, sobre você fazer a comparação. E aí ele fala assim, ó, você nunca se compara com alguém que tem uma espiritualidade mais elevada que você. Você sempre se coloca inferior a essa pessoa. Por quê? Para você estudar, estudar e estudar para chegar no nível daquela pessoa. Vamos supor que tem um rabino, um pastor, um padre, alguém muito iluminado. Você nunca se iguala a ele. Você sempre se coloca no lugar inferior. Fala, eu quero estudar para ser igual ou maior que Billy Graham, por exemplo. Então você não se iguala à pessoa. Só que se você tem muito dinheiro, muitas fazendas, muita casa, muitas empresas, muito rico, multimilionário, você nunca se compara com as pessoas inferiores e despreza as pessoas. Ah, você é pobre, eu não quero andar com você. Não, pelo contrário, você se coloca mais pobre que ele. Vocês entendem? Parece difícil de entender, mas veja só, no espiritual, você é
menor. No material, você não pode querer ser maior, você tem que ser igual. Então, eu não tenho dinheiro, estou muito pobre, mas a Marisa tem muito dinheiro. Só para ficar mais claro na cabecinha de vocês. Eu nunca vou olhar para Marisa e falar assim: nossa, Marisa é tão rica, tem tanto dinheiro e eu não. Não é essa comparação que eu devo fazer. Por quê? Porque eu tenho que aprender que a riqueza não vem de materiais. Segundo a Torá, segundo as Escrituras, o rico, a pessoa rica, não é aquela que tem posse material. E o que é uma pessoa rica? O que que vocês acham que é uma pessoa rica? É um segredo muito lindo que a gente precisa entender. Então, eu não comparo a Marisa comigo, dizendo que a Marisa tem mais posse e é mais rica que eu. Eu comparo que eu e a Marisa somos iguais, porque temos aquilo que merecemos ter. Então, somos grata pelo que temos. Raquel, mas eu não tenho nada, você está dizendo que eu mereço ter? Merece, que em algum ponto você está falhando. Se você não acessou a riqueza, você está com algum bloqueio em algum ponto, talvez na constância, na resiliência, nas atitudes. Então a gente não se compara com quem tem mais dinheiro se achando inferior, porque você leva à ingratidão. Então, no conceito bíblico, pessoa rica é aquela que agradece em toda e qualquer circunstância. Ela louva o eterno. Quem que declarou essa palavra para nós? Estejai contente em toda e qualquer situação? Sei o que é estar na riqueza, o que é estar na pobreza, e mesmo assim estou sempre grato e feliz. Então, a pessoa rica é aquela que tem uma mentalidade de gratidão por tudo que ela possui agora, não pelo que ela quer. Porque o que ela quer está na mente dela. Se ela não agradece o que ela tem agora, como que ela vai acessar o que está na mente dela? E é por isso que Machia disse: bem-aventurado, como é que ele disse? Sede fiel no pouco, que no muito vou te colocar. Ele está te ensinando a você ter uma mentalidade de riqueza. Não se acaba a pobreza criando políticas públicas. Não se acaba com a pobreza criando movimentos sociais. Não se acaba a pobreza criando ONGs e etc, e etc. Não se acaba a pobreza, gente. Porque a pobreza, ela é espiritual, ela não é material. A gente pode levantar aqui uma vaquinha, um recurso, criar um movimento para ajudar os pobres da África. Não vai acabar, porque é o espírito que está ali alojado na mente da pessoa. É o espírito da miséria comendo elas. E está na mente, não está no físico, na matéria. É espiritual. E esse espiritual atinge o material. E aí você coloca a riqueza em algo que não é. A riqueza não é posse. A riqueza é mente. A sua mentalidade de riqueza é que vai atrair a riqueza para você. Só que um espírito instalado em nós, de mentira, de religiosidade, de crenças familiar, nos coloca como inferior. Aí eu penso dentro de mim que a Marisa é mais rica que eu, porque a Marisa tem mais posses materiais. Entende? E na verdade, não. A Marisa só tem aquilo que ela lutou para ter, que ela planejou para ter, e eu também. Tivemos coisas diferentes, conhecimento diferente, vontades diferentes, atitudes diferentes, portanto, os nossos resultados também são diferentes. Entende? E se eu deixo esse espírito de pobreza ficar me comparando como inferior a Marisa, mais pobre eu me torno. Mais pobre, porque vai me oprimindo. E é isso que a opressão faz. Por isso que você não se compara com ninguém, materialmente falando. Agora, no espiritual, você pode comparar. E eu acho isso muito interessante. Por que que no espiritual eu me comparo? Nossa, a Marisa é tão espiritual, eu quero ser igual a Marisa. O que que eu tenho que fazer? Marisa, você tem alguma atividade, alguma coisa? Você tem uma dica para me dar? Por quê? Porque eu quero evoluir. Então eu me comparo e eu me coloco inferior quando eu vejo que tem alguém mais espiritual que eu. Entende? Então, os sábios, eles trazem essa consciência para que você nunca se acha que você já chegou no topo da espiritualidade. Não, eu já cheguei no topo da espiritualidade, não tem ninguém maior que eu. Sempre vai ter alguém maior que eu. Sempre há alguém maior que eu na espiritualidade que eu preciso aprender com esse alguém. Mas em relação a materiais, não há. Em relação a materiais, eu sou grata pelo que eu tenho.
porque é o que eu lutei para ter. Eu sou grata pelo que a Marisa tem, porque é o que ela lutou para ter. Nunca devemos nos comparar com ninguém. E isso, para mim, foi um aprendizado muito grande, muito grande. Então, o espírito de pobreza, ele é instalado em nós por causa de uma atitude que é a dura serviço. Quem lembra lá no deserto, o povo de Israel construiu o bezerro de ouro e o Eterno fala, Uhum. povo de dura serviço. Por quê? Porque ele não se curva aqui. Então, trazendo para o material, você tem um ferro no seu pescoço que você não se curva para o Eterno. Você tem ali o seu ego, o seu orgulho, que faz com que você pense que você já é autossuficiente. Então você não tem um espírito pobre, ou seja, você não está necessitando da espiritualidade. Amados, nós temos sempre, sempre que ter sede da espiritualidade, sede do eterno, sede da rua do eterno. Então a pessoa, ela começa a ser tão obstinada que o eterno virou para Moisés e falou assim: Não, vou destruir esse povo, vou destruir esse povo, porque eu quero uma semente santa. E a espiritualidade, ela traz isso, ela traz um povo diferente. Um povo que não está apegado à matéria, entende? Está apegado ao espírito, aquilo que é invisível e eterno, porque os bens materiais são visíveis, porém vão deixar de existir. Rapidamente deixa de existir. Eu posso ter, aqui na minha cidade, por exemplo, posso ter um monte de casa, um grande prédio. O mar está logo ali. Se der uma avalanche ali, se der um tsunami, vem e engole minha riqueza. E aí, adiantou alguma coisa? Por isso que Manchia falou assim, ó, louco, essa noite pedirão tua alma, porque aquela pessoa focou no material e esqueceu do espírito. Então, o que que adianta eu focar no material, que eu construir um grande império e a minha alma se perder? A minha alma se perder. Agora, vocês entendem por que que nas minhas orações eu sempre digo assim, ó, Pai, sonda o meu coração e todo o meu ser. Castiga-me até a morte se houver um caminho mau, mas não permita que a minha alma se perca. Porque eu prefiro que o meu corpo seja destruído do que a minha alma se perder. A minha alma, ela é eterna, o meu corpo não. De um jeito ou de outro ele vai ser destruído mesmo. Então, que seja agora, que seja depois, não importa. Importa é que a minha alma esteja com ele. Que a minha alma encontre refrigério, encontre descanso nele. Então, isso é um ponto, assim, que eu acho muito incrível, que nós precisamos entender. E agora nós vamos partir para as leituras. Não tem como falar de espiritualidade sem ler. Eu gostaria que as manas que puder já abrir a sua Bíblia. Eu vou abrir aqui o texto, onde que eu coloquei, os textos que eu quero ler, para a gente lendo junto e entender um pouquinho disso, né? Saber que a riqueza não está fora de você, ela está dentro de você. Se eu sou grata em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância, sei ser fiel no pouco, também sei ser fiel no muito. Isso é uma mentalidade de uma pessoa rica. Essa é a pessoa rica. A pessoa rica é essa que tem gratidão, que sorri para a vida. A pessoa pobre é aquela gananciosa, avarenta, que quer ganhar materialmente falando, de qualquer custo, passando por cima dos outros, quebrando princípios. Isso é uma pessoa pobre. Ela é tão pobre que ela está se automutilando espiritualmente e não sabe. Então, nós precisamos trazer isso, né, a nossa consciência de que nós não somos esse espírito de miséria. E a pobreza, essa mentalidade de pobreza, de ganância, de avareza, ela vai nos impedir de acessar as riquezas da glória. E eu costumo dizer assim, ó, a riqueza vem da onde? A palavra, né? A palavra diz, não é apenas eu, a palavra diz, a riqueza vem da luz. A riqueza vem do eterno. Então, de onde é que vem a pobreza? Vem do contrário, vem das trevas, vem de Satanás, vem do capiroto, sei lá o que que você gosta de chamar. É dele que vem a pobreza. É dele. E aí, o que que as pessoas entram? Elas entram num estado de competição. Elas não entendem que há recursos para todos, que há bênçãos para todos, porque o Eterno multiplica. 2 pães e 5 peixes alimentou a multidão. Por que é que nós vamos ficar lutando para ver que, Marisa, eu fico com os 5 peixes? Não, Raquel, eu vou ficar, não, então me dá os pães.
Não vou ficar brigando por causa dos pães e dos peixes? É só Hum. unir e ele se multiplica. Não é incrível? Mano, lê para nós Jeremias 29, a partir do versículo 11. Uma Gente, pessoada. alguém lê aí que está com a Bíblia, porque minha Bíblia eu abri aqui, está toda em inglês. Não sei o que que aconteceu. Fui abrir o celular, está tudo em inglês. Por favor. E a outra lê para nós, Eclesiastes 10 e 18. Peraí que eu vou anotar aqui, que depois eu gosto de ler. 2 Coríntios 9 e Primeiro 11. era Jeremias, 29 e 11. e depois, Eclesiastes 10 e 18. 2 Coríntios 9, versículo 11. Olha que incrível nós entendermos, né, que essas questões espirituais afetam o nosso emocional, o nosso profissional e o nosso material. uhum, Então, a nossa pobreza espiritual afeta diretamente a nossa pobreza financeira de recursos. E sabe o que que é mais interessante, manas? Que quando você tem um espírito de miséria, um espírito de pobreza instalado em você, você precisa romper isso. Existem os guardiões querendo te sugar nesse lugar. Você acaba, sem se aperceber, inconscientemente, você acaba se tornando uma pessoa gananciosa. Aí você entra naquela questão, e isso é uma mentalidade de escassez. Lá no Projeto Eva a gente fala disso, né? E você entra naquela questão da competitividade. Você acha que no mercado você tem que ser competitivo. E eu sempre trago essa consciência. Não precisa ser competitivo. A Mary, ela é da área da terapia, a Marisa também, a Ana também, muitas outras ali do nosso grupo também. As outras manas eu não sei. Mas nós vamos entrar na competição? Claro que não, gente, porque tem para todas. Tem para todas. O que que vocês precisam fazer? Unir. Vamos unir as terapeutas para fazer uma obra diferente? O que que isso vai fazer? Vai exatamente. multiplicar a riqueza. Mas a mentalidade greco-romana, ela colocou em nós. Olha só, duas coisas terríveis no Ocidente. A mentalidade greco-romana, porque os romanos receberam dos gregos. Ele trouxe, primeiro, que o físico é uma coisa, o espiritual é outra coisa. Isso não é verdade. O físico aparece do espiritual. O visível vem do invisível. Por isso que tudo é átomo, tudo é energia. Então a gente não pode achar que no meu trabalho eu não posso falar do eterno, não posso falar da Torá. Não, porque ela já está em mim. Quando a pessoa olha para mim, ela já está lendo a Torá. Quando a pessoa olha para mim, ela já está vendo o próprio Mashiach. Porque as minhas atitudes remetem a ele. Quando as pessoas falam assim, Raquel, você é diferente. Por que que eu estou sendo diferente? Porque eu estou tendo uma atitude que quase ninguém tem. A minha atitude é uma atitude que reflete o Mashiach na Terra. Então, essa mentalidade precisa romper. A outra mentalidade greco-romana é a mentalidade de competição. Até por causa dos jogos, né? Dos Jogos Olímpicos e etc. Já veio a mentalidade de competição, de estar competindo um com os outros. Mas nós não precisamos competir. Competir, Tudo é de verdade. todos. Não precisa ficar tendo essa guerra. Quem come o maior pedaço da pizza? Porque a terra não é uma pizza. Não é uma pizza. A água não está acabando. O alimento também não. Isso é uma grande mentira do sistema para alimentar essa mentalidade de espírito de miséria. Eles querem alimentar esse espírito em nós, de pobreza e de miséria, porque assim a gente perde os princípios, a gente perde os valores, perde o amor, porque eu quero ganhar mais que você, que passo por cima, mas eu ganho mais que você. Entende? E, infelizmente, isso está acontecendo dentro das religiões, que vem a teologia da prosperidade. O que eu estou trazendo para vocês não é teologia da prosperidade, é a verdade que liberta. Agora, dentro das religiões, estão criando teologia da prosperidade e gerando ainda mais espírito de miséria nas pessoas. Ainda mais. Mel, pode falar, mano. Nossa, shalom, mano, shalom a todos. E Ah, é tão interessante, mana, você me fez muito lembrar. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, no meu segundo lugar no qual eu fui morar, que eu sou muito grata por eu ter tido essa oportunidade.
de estar com essas pessoas, mas eu aprendi muito, né? E uma das coisas foi que eu trabalhava em uma clínica de estética, né? Eu trabalhei 11 anos como coordenadora de uma equipe de massoterapeutas, e eu morava na clínica de estética, eu morava na casa da dona. E aqui em Goiânia, quando eu cheguei aqui, era uma das clínicas mais sofisticadas, era uma das clínicas mais renomadas aqui de Goiânia. E na casa deles, tinha dia que não tinha nada para comer, para tomar café. Era o espírito de miséria. E hoje eu vejo você falando, e a gente nesse, né, nesse trabalho, e eram pessoas ricas, moravam em um condomínio fechado em Goiânia, né? Mas aí eles ficavam, tinha uma relação ela com o esposo, né? E aí eles tiveram aí depois separaram e tudo. Ela perdeu, com tudo isso, ela entrou em depressão, né? Ela entrou em depressão porque ela sonegava imposto, não conseguia pagar. E olha só que coisa, mas ali hoje eu sinto a energia, até hoje, quando eu a encontro, eu amo ela, a gente conversa muito, mas essa energia que ainda está, né, e ainda não se libertou, esse espírito de miséria, e perpetua, né, e é muito triste, porque a gente, hoje, com o conhecimento, né, com aquilo que a gente vem aprendendo, e no Projeto Eva a gente teve muito essa questão, esse aprendizado, né, no projeto Eva, e aí eu fico vendo, meu Deus, a gente quer resgatar as pessoas que a gente ama, sai desse lugar, mas a pessoa precisa querer, né, e aí eu vejo hoje, ela perdeu a clínica, né, hoje ela separou, né, então olha só, né, ela tinha um filho na época que eu ficava com essa criança, ela tinha 7 anos, hoje já está com uns 20 e tantos anos, a criança não fala com, a criança não, hoje é um adulto, não fala com a mãe. Quer dizer, olha que diz, né? Olha só que Desencadeou. espírito de miséria traz. Então, hoje eu vejo isso com muito mais clareza e é isso, né? Cada um está no seu processo. Se a gente pudesse realmente ajudar aquelas pessoas que estão ainda na escuridão, né? Mas que pena, a gente só pode fazer é orar por essas pessoas, né? Mas aqui eu estou trazendo uma prova viva daquilo que eu vi e vivi, né? É isso. Nossa, muito forte, Mary, muito forte. E Forte, aí, né? alguém quer ler para nós? Jeremias 29:11. Olha a verdade do Eterno para quem é pobre de espírito, não quem tem espírito de pobreza. Quem é pobre de espírito, aquele que precisa do Pai dos Espíritos, como diz a palavra, ele é o Senhor dos Espíritos, ele é o Pai das luzes, ele vem iluminar nós. Olha o que ele declara para mim e para você. Pode ler? Pode ler, Fabrícia. Não, não consegui ouvir, mano. Deixa eu fechar o meu microfone, ver se tá dando eco. Não tô ouvindo, Fabrícia. Não tá saindo Bem som. não. Por que será? O microfone dela nem tá aparecendo. Seu microfone nem está aparecendo, Tá aberto. tá? Para mim não aparece. Fabrícia, fala oi. Não saiu. Ah lá, É, fica não tá, a gente não tá ouvindo você. tudo Fecha verde. o teu microfone e abre de novo. Só fecha o microfone. Ah, deve ser por causa do fone. Agora É, tá saindo, ô, Júlia. Tá saindo. Então vamos. agora sim. Conheço os desígnios que mantenho para convosco. Oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Continua? Continuar mais um pouquinho. Continua. Aham, até onde ele fala, declaro o eterno. Aham. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me foste buscar. Permitirei que me encontrareis, oráculo do Senhor, e vos trarei do cativeiro e vos irei buscar em todas as nações e em todos os lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, Louvado para seja. reintegrar-vos
no lugar de onde vos exilei. Louvado seja Eterno. Continua? Tá bom, mana, tá bom. O Eterno está trazendo coisas espirituais para nós, não apenas a restauração da casa de Israel literal, mas ele está trazendo coisas espirituais para nós. Pensamento de prosperidade e não de pobreza, não de calamidade, não de miséria. Pensamento de paz e não de guerra. Por que que estamos vivendo guerra constante e não acessamos a paz? Porque estamos com o espírito de miséria instalado em nós. Estamos na competitividade, estamos na ganância, estamos na avareza, estamos na escassez. Não acessamos essa verdade que o Eterno está declarando. A Mana leu aí que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Na oração, né? Ela fez a oração e ela disse. Por quê? Porque a vontade do Eterno para mim e para você é que nós tenhamos paz e prosperidade. Tanto que as bênçãos que o Eterno declara lá em Números 6, se eu não me engano, ele é assim, ó, que o Eterno resplandeça sobre ti e te dê paz e prosperidade. Então é o que ele deseja para nós. Só que como foi instalado em nós um espírito de miséria, com a nossa família, com a escola, com o sistema, mais e mais eles estão trabalhando esse espírito, mais a gente fica longe disso. Só que ele está falando que vai resgatar você por completo. Lembra da outra aula que nós fizemos, que nós trouxemos aí o corpo do pecado que abraçou a alma por causa da queda do homem? Esse corpo do pecado, ele instala em nós o espírito de miséria e fragmenta os pedacinhos da nossa alma. Vocês lembram daquele desenho? Então, agora, o que que a gente vai fazer? O Eterno está falando que vai resgatar, vai restituir. Aí ele dá o sonho para Ezequiel do vale de ossos secos. Ou seja, nós estamos sendo restituídos diante do Eterno, nos tornando uma alma perfeita. Então, todos os fragmentos da nossa alma começam a ser restituídos agora. E ele tem pensamento de paz e prosperidade para nós. Louvado seja o Eterno. Eu tinha dado um outro texto, mas antes de ler esse texto, eu queria que alguém lesse para nós Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 17. 17, 18 e 19, se eu não me engano. Deuteronômio 8, deixa eu lá ver, 8, 17. O 17 e o 18 só. É muito lindo que o Pai fala para nós. Alguém quer ler? Senão eu leio. 17, 8, versículo 17 e 18. Deuteronômio, Devarim. 16. Pode ler, Ana. E para que não digas em teu coração. É esse, mano? É, né? Sim. O meu poder e a força da minha mão me trouxeram essa riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obter riqueza, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. Mana, pode ler o 15 e 16, que eu achei interessante. Eu vou trazer um pouquinho antes. O 15 e o 16. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões, e seca, onde havia água, que faz sair água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam, para que pudesse te humilhar e para que pudesse te provar, para te fazer bem no teu fim. Por que que, olha o que o Eterno está falando. Primeiro nós vamos passar num estado de humilhação, para lembrarmos, que é o 18, né? Você leu para nós, para você lembrar que não é pela força do seu braço que você teve essa riqueza. Não foi porque você se esforçou, porque você é inteligente, porque você fez uma faculdade. Ah, mas eu lutei para fazer essa faculdade, então eu mereço um lugar de destaque, eu mereço um salário bom. Não é por isso. É só porque a misericórdia do Eterno está com você. E é por isso, amadas, que a gente vê muita gente que se esforçou numa faculdade e não prospera. Porque ela acredita que é a força dela que colocou ela nesse lugar. E aí ela não acessa. Ela não consegue acessar e sofre, fica oprimida. Porque
se sente humilhada e não sai do lugar da humilhação. O espírito de miséria, ela não entendeu que quem deu inteligência, quem capacitou ela a fazer a faculdade dela foi o próprio Eterno. Ela coloca os méritos para ela mesma. Os méritos são meu, porque eu acordei cedo, eu peguei 2 ônibus, eu fiz não sei o quê. Eu vejo muita gente nesse estado, colocando você, os méritos em você e não no Eterno. Os méritos não são nossos, é dele. Então ele está dizendo, olha só, ele trouxe aí o que a Mana leu, 15:16. Aí no 18, ele fala assim, ó, no 17, não diga, pois, no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram toda essa riqueza. Porque eles estão entrando em Israel, estão entrando na terra prometida, mas não foi pela força do braço deles. Por isso que muitas vezes o Eterno permite a gente ficar na humilhação. Porque enquanto nós não quebrarmos o espírito de miséria, de pobreza, que coloca méritos para nós, coloca o orgulho em nós, nós não vamos acessar a riqueza, porque ela começa aqui. Eu já nasci rica, eu já sou rica. Por isso é que eu sou feliz onde eu estou, com o que eu tenho. Eu sou feliz. Ser rico é saber agradecer o que possui agora, não o que deseja possuir depois. E você está desejando possuir algo maior porque você está olhando para as pessoas que têm algo maior que você. Só que você não olha para o trabalho que essas pessoas passaram. Você não olha pelo processo que essas pessoas passaram. Mas você quer o que elas têm. E isso não pode ser na nossa mentalidade. Ela tem que ser transformada. E ele vai dizer: então você tem que lembrar. Lembra que o Eterno, seu Elohim, deu isso tudo a vocês. É Ele que te dá a capacidade. Eu amo esse versículo, manas. Se eu fosse vocês, eu escrevia esse versículo e colocava na porta da geladeira para sua alma lembrar. Quem que te dá a capacidade de produzir riqueza? Quem te dá a capacidade de multiplicar os recursos? Não é os seus méritos. Não é a sua faculdade mental. Não é a sua faculdade intelectual. Mas é o poder do Espírito do Eterno em nós. Porque se nós achamos que os méritos são nossos, nós sempre vamos nadar, nadar e morrer na praia. Vamos continuar patinando, sempre patinando. Sempre patinando. Eu amo esse versículo. O livro de Deuteronômio, para mim, é o maior de todas as escrituras. Toda a escritura é linda, mas esse Deuteronômio, Devarim, para mim, é algo incrível. Tanto que é o que Machia mais usou, né? Para nos falar da verdade. Foi o que ele mais usou. A próxima mana que vai ler é Eclesiastes ou Coríntios. Se ele Eclesiastes 10:18. Posso ler? sim, Então vamos lá. Por muita preguiça, o edifício se deteriora, e pela ociosidade das mãos a casa goteja. Só o 18? sim. Você pode ler mais um pouquinho. Um banquete é feito para o riso, e o vinho produz um banquete é feito para o riso, e o vinho produz alegria, mas o dinheiro responde por todas as coisas. Olha que forte isso. Mais um. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em teu pensamento, nem tampouco no interior do teu quarto. Amaldiçoes o rico, porque o pássaro do céu carregará a tua voz, e os que têm asas darão a informação. Nossa, aqui a sua tradução bem moderna. Esses que têm asa, ele fala que é seres alados. Eles estão falando de seres espirituais mesmo, os espíritos que estão nos ouvindo, esses influências dos ares que o apóstolo Paulo fala. O que que ele está dizendo? Às vezes, o espírito de miséria instalou em você porque você se comparou com alguém que tem mais. Isso gerou em você um desânimo e uma procrastinação e você caiu num lugar de não fazer o que tem que ser feito. Levou a uma preguiça, levou a um desânimo, levou a fazer as coisas devagar ou não ter coragem de fazer uns bloqueios emocionais que a gente sabe. Então, você não teve o mesmo processo que a pessoa que alcançou a riqueza que você deseja tenha alcançado. E aí ele está dizendo que é por causa disso, porque você está
Nesse estado de desânimo, nesse estado de lentidão, você não consegue, e aí você começa a falar mal desse rico. Ah, mas aquele lá roubou, é porque ele fez isso, é porque é maçom e tal. Os seres alados vai levar. Não quer dizer que o demôniozinho tá aqui, tá ouvindo eu falar mal da Marisa, e vai lá e vai falar para Marisa. Não. Quer dizer que eu estou atraindo mais pobreza e mais miséria, porque os seres alados estão aqui e está vendo o que eu estou plantando. Estou plantando escassez, estou plantando injustiça de falar de uma pessoa que eu nem sei qual foi o processo dela. Vocês percebem que é melhor manter o silêncio do que falar? É melhor Uhum. manter o E silêncio. no Se você... pensamento, né? Ele fala aqui. Exato. Se você desconfia, se veio uma indução de um pensamento desse, você repreende e fala, tá cancelado. Quanto mais verbalizar. Então a gente não sabe de onde está vindo a riqueza do outro. Olha o que que esse sábio está ensinando para nós, amados. Olha que incrível. E ele ainda vai, e ele ainda fala aqui, ó, o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Ele está falando de riquezas materiais. O Eterno deu riquezas materiais para nós termos jantar precioso, para a gente estar com a gente preciosa. E ele diz que o dinheiro é resposta para tudo. Ou seja, o dinheiro é resposta para quem teve uma mentalidade de riqueza e acessar esse banquete. Dinheiro também é resposta para quem teve uma mentalidade de pobreza e não pode acessar esse banquete. Por quê? Porque você está focando na matéria e não no espírito. Então, o seu foco ali foi o dinheiro e não a espiritualidade. Focou errado. Exatamente o que eu trouxe na palestra dia 27. Olha que incrível. Não tem como fugir disso, amadas. Tudo que leva à espiritualidade leva à riqueza material. Nós não somos grego-romanos. Nós somos do reino. Nós somos filhas amadas. Então a gente entende que a espiritualidade é que traz à existência tudo que não existe. Está escrito. O Elohim de Isaac, Abraão e Jacó é o Elohim que traz à existência coisa que não existe como se já existisse. Por quê? Porque ele é o próprio Senhor dos Espíritos. E é através da espiritualidade, através dessa energia criativa, que tudo passa a existir. Por exemplo, eu estou tendo uma ideia, vou construir isso, isso e isso. A minha ideia veio de um pensamento, e um pensamento é energia, e energia é espírito. Então, tudo que nós vemos com olho físico é uma realidade imaginativa. Agora a gente precisa da realidade real. É o invisível. E aí a gente não conhece esse invisível, ficamos nos nossos pensamentos e até verbalizando com outras pessoas. Cristiane, o seu áudio está aberto, mana. Ficamos verbalizando com outras pessoas, e aí o que que acontece? Aprofundamos na miséria, na pobreza, não evoluímos, não crescemos e não entendemos o porquê. Não entendemos o porquê. Está tudo dentro daquilo que nós estamos plantando, espírito de miséria. Dentro daquilo que nós estamos emanando de nós, que é a energia que está em nós. Se a energia de miséria está em nós, mais dessa energia nós vamos liberar. Amadas, desde 7 de maio do ano passado, 2023, eu tomei essa consciência. Nossa, mas foi assim, sabe quando você fica atordoado, você anda na rua, tipo assim, parece que você nem tá sentindo seu corpo mais. Eu fiquei mesmo atordoada, porque eu descobri que eu tinha um espírito de miséria terrível. Eu era a pessoa mais miserenta que existe. Como diz lá na Bahia, ô miséria! Agora eu lembrei, eu já fui na Bahia, por isso que eu lembrei. Ah, Meire riu, né, Meire? Ô, miséria, misericórdia, não fala mais isso, gente. Fala misericórdia no lugar da E miséria. eles nem falam miséria. A gente fala ô miséria. Ô, miséria. Ô miséria. Não, vamos mudar essa palavra, vamos colocar misericórdia. Ô, misericórdia. A misericórdia do Eterno está sobre nós. Então, amadas, quando eu tomei essa consciência, eu percebi que foi instalado um espírito de pobreza muito grande em mim desde a minha gestação no útero da minha mãe. E eu pensei, pai, eu cancelo isso, eu repreendo isso. E quando eu comecei a orar no meu quarto, eu sentia o espírito instalado ali, manas. Eu não sei explicar para vocês. Eu senti ele, tipo assim, puxando ele da minha alma, assim, a minha alma se despedaçando todinha. Eu me arrepiava todinha. Foi uma experiência, assim, muito, muito louca, muito louca. É terrível, assim. Eu poderia falar, mas dá gravando, então dá até vergonha de falar do espírito da miséria. Mas é terrível mesmo, manas. Se você pedir o Espírito Santo para te
lá, quer ver, por exemplo? Eu mudei para cá, eu deixei minhas coisas no Brasil, dei para os outros, sei lá, desfiz das minhas coisas. Chegou aqui, o espírito de miséria, eu já tinha esse espírito de miséria, mas chegou aqui, ele meio que intensificou em mim, porque o próprio país e a mentalidade aqui onde eu estou é de miséria. É uma miséria terrível. Eles brigam por causa de 5 centavos. Só para vocês terem uma ideia. E aí, parece que isso ficou ainda mais impregnado em mim. Eu tinha capacidade de comprar pote de sorvete, tomava sorvete e usava as vasilhas. Para não comprar, como chama? Tupperware. Eu não comprava Tupperware. E eu não sabia que isso é espírito de miséria. Quando o Espírito Santo me revelou e falou assim: Ai, manos, o Espírito Santo é um professor e ele dá um chicote na gente. Ele falou assim: Eu contei isso lá no Eva, né, Fabi? Vai lá e abre seu armário. Aí eu, por que que o senhor tá mandando eu abrir meu armário? Eu converso com o Espírito Santo como se fosse uma pessoa assim do meu lado. Aí eu fui lá e abri o armário. Aí eu olhei assim: Quantas vasilhas de sorvete você tem guardado? Mano, eu fiquei com tanta vergonha. Eu olhei para aquelas. E meu marido já tinha falado uma vez comigo, falou assim: Bem, mas até quando você vai guardar essas vasilhas? Eu não sei, uma hora eu preciso guardar arroz, feijão, arará. Eu guardava, manos. Me pergunta por quê? Eu sei lá por quê. Eu só guardava porque eu achava que eu ia precisar. E meu marido sempre falava, bem, você precisa comprar umas coisinhas bonitinhas. Não, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não posso gastar, é muito menino, e tá. E a vida aqui não é fácil. Aqui é diferente. E, manas, quando o Espírito Santo falou isso pra mim, eu joguei tudo fora, catei as tampas. Minhas filhas ficaram tudo assim, um saco enorme de lixo. Mãe, a senhora vai jogar essas tampas e essas vasilhas tudo fora? Eu falei, vou, mas por quê? Porque é de sorvete, a gente não se guarda vasilha de sorvete, a gente não se usa. Isso é descartável. Esse espírito de pobreza, misericórdia. Meu pai do céu. E eu me lembro também de uma panela. O meu marido falou assim uma vez, bem, por que que você não compra essa panela? 70 € a panela. Eu falei, eu não preciso, eu não sou madame, eu tô acostumada a cozinhar, não preciso de panela elétrica. Só que eu não sabia que aquela panela ia me quebrar um galho gigantesco, porque na época eu estava trabalhando fora e tinha que fazer qualquer coisa às pressas, então você põe tudo ali, liga e tá, já é. Manos, o dia que o Eterno me libertou, eu fui no mercado, tava lá a bendita da panela, e eu olhava para ela, e ela olhava para mim, aí eu olhava pro meu marido e ele, então, você quer levar? Que meu marido, ele é bem gastador, né? Aí eu tô assim, peraí que eu tô pensando, tô conversando com a minha alma aqui. Mano, você acredita? Aí eu contei 5, 4, 3, 2, 1, vamos levar essa panela, porque eu vou testar esse negócio. E aí eu fui fazendo o quê? Criando situações para mostrar para minha alma que ela não precisa ter esse espírito de miséria. E esse espírito de pobreza, que é o que a gente traz, né, sobre a escassez. E aí, manas, Você, você pode até ajudar o pobre, você pode até ajudar as pessoas. Eu sempre gostei de fazer obras sociais. Lembra que eu falei agorinha? Isso não vai eliminar o espírito de pobreza. Eu continuava sendo pobre. Eu ajudava toda a gente, tudo que eu podia fazer, eu fazia, juntava roupa, fazia movimento para arrecadações e tal. E eu continuava com espírito de pobreza. Como é possível isso? As pessoas não poderiam imaginar que a Raquel tinha um espírito de pobreza, mas ela ajuda tanta gente, ela faz tantas doações. Talvez era para Todo disfarçar mundo o tem espírito. vasilha, Raquel. Eu não era a única. Você não era a única. É, muitas coisas, manas. E aí, As manas? meninas estão tudo escrevendo. Eu tenho vasilha. Vixe, Maria, oh, meu Deus, me ajuda, eu vou jogar fora. Ai, Ah! nossa, mas isso é forte, sabe, Raquel? Isso é muito forte, porque a gente. Uma É, coisa também que denuncia o nosso espírito de pobreza é quando a gente tem uma coisa que não é boa, por exemplo, uma roupa que já não serve mais, uma roupa que está rasgada, e aí eu quero dar para outra pessoa. Mas se é, aquilo não serve para mim, por que que eu quero dar para outro? A gente tá com uma roupa rasgada, mas guarda aquela roupa. A roupa não tá dando mais, mas a gente guarda aquela roupa. Tudo isso é espírito de pobreza. E sem contar o espírito de pobreza, existe uma energia aqui que se eu mantenho aquilo ruim, eu só vou trazer mais coisas ruins. exatamente. Isso Se você não aqui a tiver. física vai explicar assim maravilhosamente. Então, se eu quero ter coisas boas, eu tenho que ter lugares para essas coisas boas, sem contar a nossa mentalidade do receber essas coisas boas. Um momento que eu digo eu não mereço essa panela, não só é só madames. O que é que eu estou dizendo para mim mesma?
entende? Com os meus pensamentos, alimentando tudo isso. Tudo bem, a gente sabe que não é culpa, não é que existe culpa, não existe culpa, que a situação naquele momento te leva a pensar, mas não é daquele momento. É do teu passado, é do que você trouxe de informações que criou essa mentalidade. Ah, eu não sou merecedora disso aqui, é só uma madame. Imagina, olha que absurdo a gente falar isso com a gente mesmo. É um terrível, mano. É terrível, é terrível. E aí, você falando da roupa, eu me lembro que no Brasil a gente arruma a desculpa do calor, né? Ah, eu adoro tomar um banhozinho pra dormir e vestir uma roupa velha. Isso é desculpa da pobreza, gente, por favor. Por favor, quantas vezes eu falei isso pro meu marido? Não, eu gosto dessa aqui. Não, não vou. Meu bem, você não vai jogar fora, não. Eu amo essa calça velha pra dormir. Ela é tão fresca, tão gostosa, tão confortável. Mentira, é disfarce da pobreza. Jogue fora. Não doe, como a Mana tá falando, jogue fora. Mesmo que a sua alma grita assim, sabe? Ela fica. Você vai sentir você nascendo. Gente, é incrível, é incrível. Você vê assim, a sua alma desesperada. Eu me lembro a primeira vez, gente, eu era tão, tão terrível, tão terrível. E eu já não sabia que meu esposo estava sendo usado para me libertar disso. Quando eu saí do Mato Grosso para Minas Gerais, eu guardava todas as apostilas do ensino médio. Todas as minhas apostilas. Eu tinha umas 3 caixas, assim, só de apostila. E um dia a gente foi morar num barracão e era muito pequeno. Meu esposo jogou tudo no lixo, eu chorei tanto. E eu falei assim, tá todo conhecimento. E ele, mas eu não vejo você lendo nenhum desses. Por que que você vai estudar? Como é que chama? Aquelas matérias todas do secundário. E eu estudei numa escola particular, então eu peguei muita paixão por aquilo, uma coisa louca. E aí, quando eu vi aquelas apostilas verdinha, marronzinha, laranjinha, tudo jogando fora, meu coração acelerava. Mas ele tinha razão. Eu tinha um outro livro, assim, que era com todas as matérias que a gente estuda para Enem e vestibular. Eu tinha 2 livros daquele, então era só eu dar um tapa neles que eu tinha estudado eles. Então eu não precisava de todas aquelas apostilas, porque elas eram mais de conhecimento universitário e tal. E eu era incapaz de estudar sozinha. E tava lá de enfeite. E meu marido jogou fora. Ali era um espírito de miséria. Veja só. São coisinhas assim que hoje o Espírito Santo vai me lembrando, que eu fico assim, nossa, aquilo ali era um espírito de miséria e não deixava eu acessar a abundância. Manas, não tem como você chegar no muito se você não é fiel no pouco. Não Uhum. quer dizer que você tem que ficar com migalhas, com coisa ruim, não. Você tem que ser grato pelo que você tem e jogar fora aquilo que não faz sentido. Joga fora o velho para você receber o novo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Então a sua mentalidade tem que mudar, tem que romper isso. E aí é que entra. Agora que nós vamos trazer os atributos da riqueza, né? Como você vai vencer a riqueza? Qual é o primeiro ponto nosso para vencer a riqueza, uma vez que nós entendemos isso na nossa consciência, que nós temos o espírito da riqueza, a mentalidade de riqueza já está intrínseco em nós. Um bebê não nasce com espírito de pobreza. Tanto que ele nem se importa se ele fica pelado ou não, a não ser que ele esteja com frio. Ele não nasce com isso. Não é a roupa que vai determinar se o bebê é rico ou pobre. Não é o que ele come, amadas, até porque ele mama no peitinho da mãe. Porque o espírito da pobreza e o espírito da riqueza está dentro da nossa consciência, não está fora de nós. Então vamos entender o primeiro ponto de nós trabalharmos essa consciência, agora que nós ativamos isso, está na espiritualidade. É você praticar caridade e generosidade. Qual que é a diferença entre a caridade e a generosidade? Qual que é a diferença? Acho que nós já falamos isso algumas vezes aqui, não? Eu me lembro, Marisa. Eu não lembro também não, Raquel, se a gente já falou E de qual que é? Lá caridade. em Provérbios diz que a alma generosa prospera. Mas e a caridosa? Qual que é a diferença desses dois? Eu vejo assim que esse é o meu ponto de vista. Quando eu faço uma caridade, é como se eu não estivesse fazendo de coração para aquela pessoa, é como se eu estivesse fazendo para mim mesma. Agora, quando eu sou generosa, quando eu entendo a necessidade daquela pessoa, eu dou realmente. É como se eu desse sem ter aquele pensamento de, ai, para que que eu estou dando? Ai, isso é o que eu sinto e que eu penso que seja. Por exemplo, assim, a Marisa fica sabendo que eu tô com um aperto, tô com necessidade, tô sem leite para dar para as crianças, eu tô
realmente, né, com necessidade, você me faz uma oferta. Isso é uma caridade. Você me deu na hora da minha necessidade. Agora a Marisa tá vendo que eu tô prosperando, tenho muito dinheiro, e mesmo assim o coração dela fala, faz uma oferta. Aí a Marisa vai pensar, não vou fazer não, a Raquel tá precisando. Só que a Marisa não pensa, ela simplesmente faz. Então, quando a Marisa faz sem pensar, só porque sim, só porque ela ouviu no coração e foi lá e retribuiu, isso é generosidade. A generosidade não olha se a pessoa precisa ou não, você simplesmente faz. E aí, o que que os sábios trazem para nós? Que a caridade são coisas terrenas. A generosidade são coisas espirituais. Por isso é que a alma generosa prospera. Por quê? Porque ela evoluiu na espiritualidade tanto, 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 que ela faz generosidade. Eu vou lá, dou uma oferta para Fabiana sem saber se a Fabiana tá precisando ou não. Não me interessa se a Fabiana tá um carrão melhor que o meu, não me interessa. Interessa que Sentido. dentro do meu coração mandou eu dar e eu vou dar. Porque era o teste para mim, não o teste para Fabiana. O teste era Uhum. para mim, para testar se eu era capaz de ser generosa. E aí, manas, aí a gente acessa a riqueza que a gente nem imagina. E agora eu lembrei que aconteceu algo hoje bem interessante no nosso encontro presencial. Estávamos lá, né, conversando e tal. De repente chegou um senhor lá pedindo moedinha. Uma senhora que nem estava na nossa mesa, estava do lado de fora, falou assim: não faz não. Tipo, já, tipo, não dá não. Aí eu fiquei só observando. Eu adoro observar as cenas para eu pegar ali o comportamento espiritual de cada um, né? E a senhora que estava do meu lado aqui, que era muito escassa e muito crítica, o problema dela é a crítica e faz ela ser escassa. Ela já olhou e fechou, falou, só virou para ela e falou: tem nada não. E eu fiquei quieta, só observando. A outra senhora que é advogada, que estava assim, e que tem um coração muito mole, e ela leva muito pelo lado da consciência, e a consciência dela perturba por qualquer coisa, já foi logo pegando umas moedas, guardou algumas e pegou uma e deu almoço. E eu virei para ela e falei assim: pode pegar minha bolsa lá na cadeira? Aí pegou minha bolsa, catei todas as moedas que eu tinha dentro da carteira e dei a ele. Porque eu ando mais é com cartão, né? Então, como esse dia eu tava hoje, nesse dia não, hoje, eu tava com mais dinheiro, porque eu precisava pagar umas contas, então tinha sobrado e eu dei a ele. E elas ficaram, tipo, olhando para mim. E a outra senhora da outra mesa, que nem tava na nossa mesa, ficou tipo assim: ai, vocês ficam alimentando essa mentira. Vocês não estão vendo que o cara é mentiroso, não? Aí, uma das senhoras que estava na nossa mesa falou assim: ele mente. Ele tá mentindo. Sempre ele tem um parente que tá morrendo. Aí eu virei para elas e falei assim: deixa eu só explicar uma coisa para vocês entre caridade e generosidade. A gente sabe que ele tá mentindo. Ele não engana a mim. Eu sei que ele tá mentindo. Dá para ver no olho dele ele fingindo chorando, mano. Você tinha que ver a cena do homem. Ele fazia assim, chorando, sabe? Era umas coisas assim, muito engraçadas. Aí me dá vontade de rir porque eu fico pensando, será que ele acredita que eu acreditei no que ele está falando? Então, não me importa se ele está mentindo ou não, porque a mentira é para ele mesmo, não é para mim. Mas eu sou uma alma generosa. Eu sei que ele não precisa, ou se precisa é porque não quer trabalhar. E se ele está mentindo, é um problema dele. Só que está escrito que se eu tiver a oportunidade de fazer o bem, eu faço. E ali surgiu uma oportunidade de eu fazer um bem. Então eu faço. Porque eu sou uma alma generosa e uma alma generosa prospera. Então, quando a gente entende esse princípio, o cara pode estar fedendo cachaça, pode estar cheio de droga, não importa. Importa que é um teste para mim, não para ele. Ele tá mentindo na cara dura, não tem problema. Eu falei com elas, não tem problema, deixa ele mentir. Eu finjo que acredito na mentira dele. Porque ele mesmo que tá acreditando, não sou eu. Só que isso não vai mudar a alma generosa que eu sou. Vocês entendem, manas? E aquilo ali para mim hoje foi algo tão incrível. Eu falei, gente, que coisa incrível. Que o Eterno faz as coisas acontecerem, cada uma tinha uma resposta, cada uma tinha uma resposta. Só que olhando para ele, ninguém olhou para si. Ninguém olhou e falou assim: será que isso não é um teste para mim? Não. Só olhou para ele que ele tá mentindo e todo dia ele mata um parente e ainda chora. Oh, Aí eu queria gente. que vocês lessem para nós 2 Coríntios, capítulo 9 versículo 11, para a gente entender esse princípio que tanto Provérbios quanto o apóstolo Paulo, o grande sábio, também traz para nós. Nós rompermos o espírito de miséria sendo generosos, não fazendo caridade. Caridade é uma obrigação nossa. Caridade é uma obrigação de você que diz que é cristão, que segue Machia. Agora, o generoso é só aquele que evoluiu na espiritualidade. Aí se torna uma alma generosa. E generosidade, manas, não é para qualquer pessoa. É uma pessoa mesmo que tem comunhão com o Espírito Santo.
E o apóstolo Paulo, ele ensina nós, ele fala assim, ó, vocês têm que ser generosos, aprende a ser generoso, você não está entendendo o segredo da espiritualidade. Pode ler Eu para posso nós? ler aqui, ó. Posso ler. Então vamos lá. 2 Coríntios 11, que ficarão enriquecidos em tudo, sem nenhuma reserva. E isso provocará a ação de graças a Deus por meio de nós. Super. A sua tradução está um pouquinho diferente. Ele está dizendo assim, ó, que você vai ter todas as riquezas eternas, para que você mostre a sua generosidade em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião, você vai mostrar a sua generosidade. É por isso que o Eterno te abençoe. Então, imagina que você recebeu uma bênção, só que você não pratica a generosidade. No mundo espiritual, você caiu, entende? Você caiu. Você foi abençoado e não abençoou. Ah, mas eu fiz caridade. É diferente. Você fez caridade porque a pessoa precisava. A generosidade é diferente. Por isso que a gente fala da Tzedakah. Tem 8 níveis da Tzedakah. A gente traz isso lá no Projeto Eva, né? Temos até uma aula gratuita no YouTube sobre isso. Os 8 níveis da Tzedakah é quando você entende que o último nível é exatamente o nível que você ensina as pessoas a andarem por si só. Ensina as pessoas a ganhar, não ser dependente de você. É como a generosidade, ela é diferente da caridade. A generosidade faz com que você seja multiplicado no mundo espiritual. O eterno, olha só o que ele diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, enriquecido no espírito, enriquecido no emocional, enriquecido na saúde, enriquecido no dinheiro. Isso é a todas as áreas da sua vida, você está enriquecido. Para quê? Para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. E por intermédio da sua generosidade, isso vai resultar em ação de graça. Então imagina que eu não estou precisando, eu tenho a minha vida já equilibrada e tal, e eu recebo um transbordo da Mari Matos. Isso vai fazer com que eu fico tão grata, falo assim, mas eu nem estou precisando, gente. Por que que ela me mandou isso? Isso vai fazer com que eu, Raquel, dê ações de graça ao Eterno, não a Mari. Eu vou agradecer ao Eterno. Porque eu não imaginava que a Mari ia fazer uma coisa dessa por mim. E quando eu dou ações de graça ao Eterno, no mundo espiritual, isso vai cair lá na Mari. Vocês entendem? A Mari vai receber isso. E isso vai fazer com que a Mari prospere ainda mais. Quanto mais eu praticar a generosidade, a mais a pessoa vai agradecer, mais eu é que vou receber. Por isso Machia falou assim: ó, não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. E como é que eu ajunto o tesouro no céu? Praticando tzedakah, generosidade, caridade, principalmente a generosidade. Isso é ajuntar tesouro no céu. Porque a pessoa vai ter uma ação de graça, vai adorar, vai louvar, vai servir o Eterno pela sua generosidade, pelo que você fez por ela. E isso vai cair para você. Amados, nós não entendemos isso. Se nós entendesse isso, manas, vocês não imaginam como a sua vida iria mudar. Se você entender, trazer essa consciência para você, você não imagina como isso vai mudar. Lá em Mateus 6:19, Machia vai falar que a maior riqueza, elas não são terrenas, elas são espirituais. As maiores riquezas são espirituais. E como é que eu acumulo riqueza espiritual? Como que eu acumulo? Acumular riqueza espiritual. Como é que eu faço isso? Amém. Raquel, a Ana Paula te fez uma pergunta aqui, você leu? Ela Não, perguntou não. para você, mana, neste exemplo, será que nós não corremos o risco de semear em solo do inimigo? Se, por exemplo, ele for utilizar o recurso para a bebida e etc. Na Aí, mana, questão de vai. dar o dinheiro. Sim. Aí depende da situação. Se você puder ir lá e comprar comida e dar a ele, tudo bem. Se não, o que importa é a sua atitude e não a dele. O que importa é a sua atitude e não a dele. Por exemplo, esse senhor hoje, ele viu que estava todo mundo na resiliência para não dar. Na resiliência, não, na resistência para não dar o dinheiro a ele. Só que eu e a outra senhora demos. Então, para ele ficou surpreso. Mesmo a outra falando, e ela falou na frente dele, ele mata toda a gente, ele mata a família dele todo dia, ele tá mentindo, olha pra cara dele, ele tá mentindo. Ela falou mesmo assim na cara dele. E eu disse a elas, não me importa se ele tá mentindo. Ele não mente pra mim, ele mente pra ele mesmo.
E aí, o que que acontece? E é até uma questão que a gente vai falar, ô Ana Paula. Quando a pessoa ela usa o recurso dela para essas finalidades, para esse espírito de miséria e de pobreza, que isso é um espírito que rouba a pessoa. A pessoa tem, ela é consumista, só consome, consome. É o espírito de pobreza querendo arrancar a riqueza dela e ela não percebe. Isso aí já é um problema dele com ele. Ele instalou o espírito nele, mas não em você. Mas quando ele emanar uma gratidão ali para o eterno, isso vai retribuir em você, Ana. É indiferente. Então, as pessoas falam, eu não dou porque vai beber cachaça. E daí? Se ele está sofrendo, se ele está com dor, o que que Provérbios fala? Dê bebida forte para ele, que ele está amargurado. Então, deixa. Não cabe a mim julgar a pessoa. Se ele quer beber uma bebida forte para aliviar a dor que ele está sentindo, tudo bem, é a escolha dele, eu não posso julgá-lo. Agora eu posso oferecer uma boa conversa. Poderia falar com o senhor, como que o senhor está, como que está a sua mente, como que está a sua família, e ali eu trazer consciência que aquela bebida não vai fazer bem. Agora, eu ficar julgando se ele vai ou não usar o dinheiro de forma correta, isso não cabe a mim. Isso não cabe a mim, né? Tanto que Provérbios fala, ó, você não bebe, mas dê a ele que bebe. Ele precisa porque ele está mal. Então, nós temos que trazer essa consciência para nós. Já vamos aqui finalizar. Não dá para falar tudo, tinha anotado mais coisas aqui que eu queria falar, manas, mas não dá para falar tudo. O que eu queria trazer aqui é romper com as iniquidades de nossos pais, que é o espírito da pobreza e da escassez. Muitas vezes vem da nossa família. Nós falamos no encontro anterior sobre a ancestralidade, vocês lembram disso? Uhum. Muitas vezes isso vai perpetuando em nós. Por quê? Porque nós continuamos com o mesmo padrão de pensamento, com o mesmo padrão de atitude, falamos do reino, mas não nascemos de novo, não acessamos o reino, porque não conhecemos o rei desse reino e muito menos a cultura. Então, como é que eu posso falar que eu sou do reino se eu nunca pratiquei a generosidade? Percebe? Então, eu nem sei o que é o reino. E eu vivo uma mentira falando um evangelho que eu não vivo, pregando um evangelho que não é real para mim, porque eu nem conheço a cultura do reino. E por que é que eu não conheço? Porque eu não estudo a Torá. A Torá é a lei divina que o Eterno entregou para Moisés. E Mashiach veio para revelar para nós os segredos da Torá. E eu não sei. Por quê? Porque eu não estudo. Então, qual é o primeira atitude que eu preciso para eu despertar a mentalidade de riqueza? Estudos diário da palavra do Eterno. Estudar a Torá do Eterno. E procurar estudos profundos. Claro que no início a gente começa estudo mais leve, mas depois a gente vai aprofundando, porque quanto mais você aprofunda, mais liberto você se torna. Mais intimidade, mais vontade de estar nessa cultura você tem. Então é o estudo da palavra. O segundo atributo, a segunda prática que nós devemos ter é oração e meditação. Então, anota aí para vocês entenderem como que eu desperto isso. Primeira prática que eu devo ter na minha vida para despertar o espírito da riqueza. Estudo da palavra do Eterno. Entender a cultura desse reino que é abundância e não escassez. Se eu não entender essa cultura, eu não vou saber andar conforme as leis divinas. Porque todo reino existe uma lei que rege esse reino. E nós queremos o reino da alegria, da shalom, da riqueza, da prosperidade. Queremos o rei, mas não queremos a cultura dele. Não faz sentido isso, faz? Não faz. Imagina que a Marisa está na Itália, mas ela quer viver como se estivesse no Brasil. Não vai funcionar. Ela não está no Brasil, ela está na Itália. Ela tem que sujeitar às regras da Itália, entende? É a mesma coisa. Nós estamos no Cronos, mas nós não sujeitamos às coisas do pecado do Cronos, porque nós acessamos o reino da luz, não das trevas. Agora nós baixamos a frequência da glória aqui, como embaixadores desse reino. Então é estudo da palavra, estudo profundo da palavra. Por isso que lá em Provérbios fala assim, ó, busque a sabedoria. Pega todo o ouro e a prata e invista em quê? Invista. Você tem que investir. Você tem que comprar uma boa Bíblia, você tem que comprar um bom curso, se necessário for, no meu caso, eu gosto do hebraico, eu faço curso de hebraico. Você tem que, sei lá, fazer alguma coisa, comprar um bom livro, investir na sabedoria, andar com pessoas assim, sair, encontrar essas pessoas. Tá aqui, por exemplo, investir no computador, porque se nós não tivéssemos riqueza, como é que nós ia ter computador e estar aqui falando, né, não, Marisa? Imagina se a Uhum. gente tivesse essa pobreza, não pudesse nem ter um Zoom para a gente conversar. Como é que a gente ia estar aqui agora?
Então precisa romper essa mentira. O dinheiro não é maldição, é bênção. Só que é bênção para quem entendeu os princípios do reino. Porque se você não entender os princípios do reino, o dia que o dinheiro cair na sua mão, só vai potencializar aquilo que você está sendo agora. Você vai se afastar ainda mais do eterno, vai ser rebelde igual eles construíram lá o bezerro de ouro. Terceiro ponto, o segundo, oração e meditação, né? E o terceiro ponto, praticar a generosidade, praticar tzedakah, fazer essas obras de caridade, porque senão nós não evoluímos, não crescemos. Tem que ter a atitude de quem venceu, a atitude de quem é uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Joga fora tudo que é velho, joga fora tudo aquilo que não faz sentido. Começa a criar novos hábitos, como, por exemplo, comprar uma coisa que você nunca comprou, cuidar de você, te dar uma roupa nova, uma roupa de qualidade, dar uma roupa para alguém, comprar as coisas para seus filhos, para sua família, parar de achar que o dinheiro não vai dar, porque daí ele não vai dar. Eu não estou dizendo, manas, que não precisa ter organização financeira. A gente precisa ter organização financeira sem deixar a miséria instalar. Eu me lembro que lá na Master, outro dia não, no ano passado, a gente leu um livro que é Por Pouco, né? Da Thaís Arcuri, uma coisa assim. E aí, eu achei muito escasso. Eu olhei para aquele livro e falei assim, ela é maravilhosa em gestão financeira, mas ela traz para as pessoas um espírito de miséria muito grande. E não precisa disso. Não precisa. Você pode aprender a gerir como ela, mas você não pode deixar a escassez e o espírito de miséria entrar em você, senão você se torna uma pessoa gananciosa. Então, eu queria convidar vocês hoje a fazer uma oração e invocar o nome do Eterno, sabendo que Ele é o espírito da riqueza, da abundância, e nós somos filhas dele. Em nós não há mais pobreza, não há miséria em nós. Vamos praticar o estudo da palavra constante, manejar bem essa espada. Vamos ter oração, meditação diária. Vamos fazer tzedakah, vamos fazer a generosidade, aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Vamos lá e vamos semear. Por quê? Porque a pessoa vai dar graças ao Eterno e isso vai voltar para mim. E isso é juntar tesouros nos céus. Isso é juntar tesouro no céu. Generosidade é muito maior que a caridade. Claro que você não vai fazer generosidade e desprezar a caridade. Não, tem que fazer ambos. Fazer os dois. Sempre, lá a palavra diz, sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Sempre que você tiver a oportunidade de aliviar o fardo de alguém, alivie. Nossa. Hum. Porque quando você faz isso, você está representando o eterno na terra. Você está sendo um anjo na terra. Então faça o bem. Não fique esperando alguma coisa em troca. Faça só porque, porque sim. Porque eu emano o amor, porque eu emano a riqueza, porque eu emano a sabedoria, porque eu emano a prosperidade. Declare isso para você. Eu sou fonte de amor, riqueza, sabedoria e prosperidade. Por isso que eu vou sempre, sempre transbordar isso na vida das pessoas. Amém, manas? Alguém quer acrescentar, comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Só na introspectiva, né, Marisa? Nossa, menina, que forte, hein? Muita Que coisa que a forte. gente não entende. Pois é. Mano, Verdade, se nós, Márcia. Agradecer, agradecer. Agradecer, agradecer e agradecer. nós soubéssemos quanto somos ricas, né, Marisa? Somos ricas. Nu, A riqueza não está naquilo que você possui, está naquilo que você agradece. Vamos fazer uma tarefinha? Vamos passar uma tarefinha, Marisa? Quem está com papel e vamos. caneta na mão? Quem Eu está com tô. papel? Escreve aí todas as áreas da sua vida que você viu a pobreza, viu a escassez. Tipo assim, tô escassa no relacionamento. Coloca aí, escassez, pobreza no relacionamento, pobreza no financeiro, pobreza na saúde, pobreza com as roupas, com o sapato. Coloca aí na sua lista o quilo que tá com pobreza. Vai ser bem rapidinho, 5 minutinhos para cada um. As outras manas estão tão caladinhas. Vocês estão aí, né?
Olha que coisa incrível. Raquel, repete essa frase que você falou primeiro antes aí, a riqueza está no... A riqueza está na mentalidade, naquilo que eu tenho, naquilo que eu agradeço, perdão, não naquilo que eu tenho. Não, no que No eu que eu agradeço, agradeço, não no que eu tenho. A e riqueza, não no... a riqueza está naquela mentalidade, mana, que agradece. Você agradece pelo que você tem, você não fica olhando para o outro. Ah, e isso é muito importante falar disso, que eu me lembrei, quando você se compara materialmente com o outro, você usa os olhos, né? Você olha para a riqueza do outro. E engraçado que Ani, eu disse que Ani significa eu e que significa pobre, não é? Mas quando você muda a ordem da palavra, só que é a mesma raiz no hebraico, significa olho. Então, a gente não pode olhar para os bens materiais do outro e nos comparar. Então, eu tenho que ser grato com aquilo que eu tenho. Sim. Isso é ser rico. Ser rico é agradecer o que tem e não aquilo que você deseja. Porque aquilo que você deseja tem que ser o quê? Tem que ser espiritual. Você tem que olhar para alguém que é mais espiritual que você e falar: eu quero ser igual a ele. Agora, quanto a material, não faz sentido. Não faz sentido, porque todos nascemos nu e todos morremos nu. Não levamos nada. Mas quando nós saímos daqui e partimos para lá, no espírito, nós levamos muita coisa. No mundo espiritual. Por isso que Machia falou das riquezas espirituais. Não ajunta tesouro na terra, ajunta tesouros espirituais. Aí vem os religiosos e preconceituosos, sei lá, e já fala que é pecado ter riqueza terrena. Não é isso que Machia está falando. Ele está falando que você tem que saber aonde que faz o investimento. Primeiro, antes de eu investir na bolsa de valor, eu tenho que investir em pessoas, porque elas são espirituais. E se eu invisto em pessoas, eu invisto nas riquezas eternas do reino. Então, eu agradeço, e ser rico é agradecer o que tem. Viu, Fabrício? Vou Perfeito. começar eu dizendo algumas coisas que eu coloquei aqui, ó. Mas era pra gente falar? É pra gente falar ou não? Quem quiser falar, pode falar. Ter liberdade é bom que você declara isso para sua alma. Então, Vai uma pegar. coisa que não é, sabe, não é, mas é o que eu senti aqui, o que veio. Na saúde, por exemplo, eu estou deixando muito a desejar, porque eu fico deixando para depois. Ah, Entendeu? Porque como eu vou fazendo muitas outras coisas, eu fico deixando, como eu estou bem, mas são coisas que eu deveria fazer mais para estar melhor ainda, eu acabo deixando para lá. Você entende? hum, Acabo não fazendo. É, uma coisa que veio assim forte na hora que você falou, que isso aqui eu escrevi e que é algo para que eu observe muito, é o relacionamento com Deus. A gente acaba, eu sempre falo que quando a gente recebe o que a gente tem, e olha que isso é uma coisa que eu ensino, hein, gente? Isso aqui veio na minha mente, então eu tenho que começar a observar isso aqui. É, quando a gente acaba tendo o que a gente busca, realizando os nossos objetivos, a gente acaba direcionando o tempo da gente para fazer outras coisas. E uma das coisas que eu mais ensino é o relacionamento com Deus. E eu falo isso sempre, a gente não pode esquecer. E isso veio forte na minha cabeça agora. Por quê? Porque vou dizer, quase essas 3 últimas semanas, eu sempre tenho, por exemplo, de manhã eu faço meditação, eu faço minha oração, de noite eu leio a Bíblia. Só que ultimamente estou fazendo, não é justificativa, porque não tem que ter justificativa para isso, mas eu estou fazendo 2 masters. E aí, quando eu termino, eu estou muito cansada. E aí eu vou direto para a cama, faço a minha oração e vou dormir. Então, sabe, isso aqui, quando você falou pobreza, e veio próprio isso aqui, relacionamento com Deus. Não é por pobreza. O que eu entendo agora nesse momento é que eu estou deixando, é como se fosse, sabe, verdade. aquela coisa, aquele véu rasgado, ou aquela roupa rasgada que a gente está deixando ali. Então, assim, rasgou algo que eu não estou tendo, não estou mais conectado como estava, e aí eu vou deixando passando, aí depois eu faço, aí eu leio amanhã, aí eu leio depois. Então, veio É, isso aqui. isso é incrível. Mano, é por isso que lá no Imerso nós estamos
rompendo esse ciclo de miséria, e a gente coloca lá todo domingo leitura diária, né? Todos os dias nós temos leitura diária, e no sábado eu falo com as meninas assim, no sábado, dedica para estudar a palavra, porque a gente estuda tanta coisa durante a semana. Eu tô lendo um livro essa semana, é muito interessante. Na verdade, estou tendo que ler dois livros, o que eu quero e o que eu preciso, porque lá na Master essa semana vai ser eu, né? Então eu tô aqui com a minha cabeça explodindo. Mas eu preciso ler esse livro. Só que no sábado eu reservo para estudar os PDF. Por quê? Porque eu preciso de buscar aquilo que me faz evoluir espiritualmente. Percebe? Então, por que que eu coloquei aí dicas práticas, conselhos práticos? Buscar o estudo da palavra. E você tem um sábado para isso. Tira todo. Igual eu, por exemplo, quando eu entendi, eu tirei todos os meus compromissos do sábado. Eu falei, esse dia vai ser dedicado ao estudo da palavra. E eu passo horas e horas estudando, horas e horas e horas. É como se fosse uma faculdade mesmo, sabe? Quando você vai para a faculdade e fica lá 5 horas de estudo, eu faço isso. E eu falo, manas, no sábado eu não passo leitura, porque o sábado você vai estudar os PDF. Então não dá tempo de você ficar fazendo uma coisa e outra, ainda tem a casa e isso e outro. Aí já teve mana que perguntou, Raquel, por que você não põe a leitura no sábado? Eu falei, porque na leitura, no sábado você já tem um PDF todinho para você estudar. E à noite, no nosso encontro, à tarde, né? Então, não dá tempo da gente fazer leitura. Mas um ponto muito importante, mana, de mudar o relacionamento, talvez a gente não entenda isso. Também não foi ensinado para nós. O nosso relacionamento com o Pai não é só oração. O nosso pensamento com o Pai, em primeiro lugar, é estudar a palavra dele. Porque a palavra é dele. É ele falando para mim, Raquel, é assim, assim que se faz. Você quer ter a minha presença? Então faça isso e anda assim. Só que a gente aprendeu na igreja o quê? Orar, orar, orar. E aí Machia disse, vigiai e orai. Mas como é que eu vou vigiar se eu não estudo a palavra para saber como é que vigia? Porque a palavra vai me ensinar como é vigiar. Entende? Então a gente acaba substituindo. A gente acaba substituindo. Então é muito interessante, mano, você colocar essa dor, porque aí agora você vai fazer assim, vai colocar leituras diárias da palavra e um dia específico. Deixa Eu aqui. prefiro sábado. Eu prefiro sábado, o dia específico para nós estudarmos ali os PDF. E aí você vai trazer isso. Mais alguém quer comentar as suas anotações? As manas estão tímidas. Eu coloquei aqui, Raquel, a princípio, os sapatos, os relacionamentos, né? Nas vasilhas, já vou ter que fazer uma faxina aqui urgente nos armários. E eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou, né? Como esse espírito de miséria, Você infelizmente, estava, não, não é. estava, não estou mais. No nome de Jesus. Estava, e eu acredito que vai mudar muita coisa, porque como foi forte, isso aqui foi muito forte, viu? Tenho certeza que amanhã o meu coração vai estar mais leve, porque eu vou tirar isso tudo. E, né, aqui na minha sala eu tenho algumas doações já para levar, então já vou aproveitar, já vou agregar isso, porque realmente não faz sentido, não. Agora você vai declarar, vocês vão pegar o que você escreveu e vai declarar prosperidade. Eu prospero no relacionamento com o Pai Criador. Declara e escreve. Eu prospero na minha saúde. Eu prospero no meu financeiro. Eu prospero nos meus relacionamentos conjugais. Eu prospero nos meus relacionamentos pessoais. Eu prospero nos meus olhos. Eu prospero no meu cabelo, eu prospero na minha pele, que é linda, maravilhosa, é saudável. Eu prospero em todas as coisas. Eu prospero na espiritualidade, eu prospero no meu emocional, eu prospero em todas as áreas da minha vida. Declare isso e escreva isso, porque hoje você tomou consciência disso. Eu prospero na minha generosidade e hoje eu começo a praticar tzedakah, caridade, generosidade, porque eu sou uma alma próspera. Então eu sou generosa porque sou próspera e sou próspera porque sou generosa. Uma vai retroalimentando a outra. Olha que coisa incrível. Louvado seja o Eterno. Mary, pode falar, mana. Ai, mano, eu quero dar um testemunho aqui Sim. de do meu início, né, de leitura da Bíblia, né, que eu não tinha hábito de ler a Bíblia, eu lia os versículos isolados. E aí eu comecei, né, lendo aí no IMERSE, comecei a participar do Primícias e tal. E, e hoje
eu aos 44 anos, eu até me emociono, porque o que eu tenho vivido comigo mesma, eu nunca vivi. É como se eu fosse uma criança, assim, e estou aprendendo agora a andar, aprendendo a me conectar mais, aprendendo a ter fé, porque a gente fala de fé, eu tenho fé, mas será? Né? E aí, hoje eu sei o que que é isso, eu estou andando de uma forma que eu nunca andei, que eu nunca me vi, eu estou me vendo de uma forma que eu nunca me vi. E às vezes eu me olho assim e falo, meu Deus, parece Quem que não sou sou eu, ao mesmo tempo sou eu. É algo assim que eu não sei explicar. Então, vale a pena, vale a pena tirar o tempo, vale a pena é, se posicionar, vale a pena você fazer aquilo que precisa fazer, como diz a Mana Raquel, 3, 2, 1 e vamos, não pode pensar. Então é isso. Então eu estou, né? Quem tem me visto aí a minha jornada, né? Tem visto esse meu crescimento e é de dentro para fora. Eu não sei explicar. É de dentro para fora. E eu queria compartilhar isso porque é muito lindo o que eu estou vivendo. É uma felicidade que eu sinto que eu não sei explicar. Eu só estou vivendo e eu quero mais, eu quero entender, eu não tinha tempo, eu estava sempre ocupada. Hoje eu já tenho tempo, eu faço tempo. Então, eu é isso. Eu só quero agradecer e eu sei que eu estou conversando agora, eu estou a bebezinha. Quando eu estiver lá, eu falo, meu Deus do céu, vai ser muito lindo. Então, eu queria compartilhar isso com você aqui, o meu crescimento espiritual, o que eu estou sentindo e o que eu estou vivendo de verdade. Não é só de falar, é o que eu estou vivendo. Então, eu queria compartilhar e contar esse testemunho. lindo, mana. Você é uma bezinha muito esperta que já vai lá e já faz tudo que tem que fazer. É muito incrível ver o que a Mary tá passando assim, gente. É algo muito incrível, Mary. Que o Eterno continue te abençoando e você continue, mana, se permitindo esse lugar, porque eu sei que tem riquezas eternas aí para ti. E é isso, sabe? Se trata disso, de nós abrirmos o nosso coração. O que a Mana trouxe é muito incrível, porque isso se trata da identidade. A sua verdadeira identidade aflorando. É assustador, gente, é incrível, porque eu me identifico muito quando a Mana falou, por isso eu fiquei bastante emocionada, porque é assustador e você olha para trás e fala: Nossa, é assustador, mas é incrível, eu quero mais, só continua, só continua. Aí Hum. você vai entender o que que o grande sábio disse, né? Coisas que você nunca imaginou, ele tem para ti. É porque são coisas espirituais. As pessoas ficam pensando que vai ser uma mansão, o Eterno vai me dar uma mansão. Gente, é muito melhor que uma mansão. É muito mais incrível. É uma alegria, é uma shalom, é uma paz tão Uma perfeita. paz, né? Não tem nada igual para comparar, gente. Uma mansão não se compara, porque uma mansão dá trabalho demais para você limpar. E se você tiver funcionário, dá trabalho demais para você direcionar esses funcionários para manter a mansão do jeito que você quer. Então, isso que nós sentimos é muito maior do que qualquer bem material. Não existe comparação. Não existe. E quando a gente fala de libertação, é disso que nós estamos falando. De você Uhum. libertar do seu eu, de você libertar do corpo do pecado que abraçou sua alma e tornou ela desesperada, tornou ela uma alma andante, andarilha, perdida, para ela voltar para os braços do Pai, para ela voltar para sua origem, para ela ativar sua identidade e você manifestar aquilo que realmente você é. Uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa irrepreensível, um embaixador do reino, uma filha amada. E é isso que nós somos. Louvado seja eterno. Amém. Louvado seja eterno. Já declararam prosperidade em todas as áreas? Então nós Já vamos orar. declarei aqui e vou continuar declarando. Amém, é isso mesmo. Até essa alma entender, porque ela é uma menina birrenta. É, bom, isso trazendo para o lado da neurociência,
do estudo da ciência é porque precisa construir novas trilhas neurais. Construímos tantas trilhas erradas que agora nós precisamos repetir, repetir, até que essas trilhas se tornem automáticas para nós. A miséria e a pobreza se tornou automático de tanto que repetiu para nós. Agora nós precisamos fazer o caminho contrário, arrancando, desmatando tudo e criar novas trilhas aí. Louvado seja o Eterno. Vamos respirar para nós fazer uma oração para encerrar, que a mana lá já vai dar 11 horas, né, mana? Louvado seja o Eterno. Respire, solte seu coração, seus pensamentos. Só tenha pensamento de gratidão. Agradeça pela sua casa, agradeça pelo seu corpo. Raquel, mas tô cheia de dor hoje. Não tem problema. Agradeça pelo seu corpo. Tem dia que eu também sinto umas dor nas pernas e eu só agradeço porque eu tenho as minhas pernas e eu consigo senti-las mesmo com dor. Então, amadas, agradeça por aquilo que você tem agora. Agradeça pelos seus olhos, pela sua sobrancelha, pelos seus cabelos, pelos seus dentes, pela sua boca, pelas suas glândulas. Agradeça ao Eterno pela sua pele que pode sentir. Agradeça pela saliva. Agradeça por cada detalhe do seu corpo, que foi o Pai que construiu com sabedoria e fidelidade para nós. E essa sabedoria não tem fim. Agradeça pela roupa que você está vestindo, pelo cômodo da casa que você está agora. Agradeça pela sua casa, por cada detalhe da sua casa, mesmo que você muitas vezes não quer que seja assim, seja grato pelo que você tem agora. Agradeça pelas suas panelas, pela sua cozinha. E comece a expulsar todo espírito de miséria que fez você destruir aquilo que o Pai colocou nas suas mãos. Seja fiel com aquilo que você tem agora, porque Ele vai te dar coisas grandes e firmes que você não imagina. Seja fiel com o seu corpo agora, sem murmurar e sem reclamar, porque Ele vai te dar um corpo muito mais elevado do que você imagina. Você sabia que no corpo espiritual você não tem dor? No corpo espiritual você é perfeito e você pode fazer um download desse corpo para dentro da sua matéria agora. Tá tudo dentro da sua consciência. Tá tudo dentro de você. O Eterno te deu isso. Basta você trazer aquilo que você já é no espírito. Aquilo que você já é no espírito. Abba, Pai. Pai Santo, Pai amado, Pai perfeito, Pai das luzes onde não há sombra de variação. Nós te rendemos graças por teu amor leal, por tua misericórdia e fidelidade em retornar nossa alma ao nosso corpo todos os dias, para que através deste corpo nós possamos manifestar a riqueza da glória, nós possamos manifestar o teu reino. E eu declaro que o teu reino de paz, de shalom verdadeira, de sabedoria, de riqueza, de prosperidade, de amor, de gratidão se manifesta em mim e através de mim. E eu declaro que eu sou fonte de luz e de amor. Eu sou o que sou, filha do grande eu sou. E eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que faz por mim. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que a riqueza é o Senhor que nos dá. A capacidade de produzir riqueza vem de ti. E eu sou rica, porque o Senhor me fez rica. Eu sou rica porque me capacitou lá na cruz do Calvário, como uma mulher rica, uma mulher próspera e abençoada. Pai, nós te agradecemos, porque hoje o espírito de miséria foi rompido em minha mente, foi rompido em meu corpo, foi rompido em minha casa. Em nome de Yahushua Mashiach, pelos méritos dele, Pai, nós acessamos agora a riqueza da glória. Nós acessamos a abundância, as preciosidades que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai. Obrigada por tão grande riqueza. Obrigada por tão grande glória, grandeza que o Senhor deu a nós, mesmo sem nós merecermos. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos. Assim é, está feito. Amém e amém. Louvado seja o Eterno. Sei lá. Ai, a Amém. Ana Lúcia estava aí. Eu não sabia quem era. Tá boa, Ana Lúcia. Admiro